Capítulo 7 da Sociedade Cooperativa. Artigo 1093. A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente capítulo, ressalvada a legislação especial. Artigo 1094. São características da sociedade cooperativa. Inciso 1. Variabilidade ou dispensa do capital social. Inciso 2. Concurso de sócios, em número mínimo, necessário a compor a administração da sociedade sem limitação de número máximo. Inciso 3. Limitação do valor da soma de cotas do capital social de cada sócio. Poderá tomar. Inciso 4. Intransferibilidade das cotas do capital a terceiros, estranhos à sociedade, ainda que por herança. Inciso 5. Quórum. Para a Assembleia Geral funcionar e deliberar, fundado no número de sócios presentes à reunião, e não no capital social representado. Inciso 6. Direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital a sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação. Inciso 7. Distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado. Inciso 8. Indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade. Artigo 1095. Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada. Parágrafo 1º. É limitada a responsabilidade na cooperativa, em que o sócio responde somente pelo valor de suas cotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas operações. Parágrafo 2º. É ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Artigo 1096. No que a lei for omissa, aplicam-se as disposições referentes à sociedade simples, resguardadas as características estabelecidas no artigo 1094. Capítulo 8 das Sociedades Coligadas. Artigo 1097. Consideram-se coligadas as sociedades que, em suas relações de capital, são controladas, filiadas ou de simples participação na forma dos artigos seguintes. Artigo 1098. É controlada. Inciso 1. A sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos cotistas ou da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores. Inciso 2. A sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder de outra, mediante ações ou cotas possuídas por sociedades ou sociedades por esta já controladas. Artigo 1099. Diz-se coligada ou filiada à sociedade de cujo capital outra sociedade participa, com 10% ou mais do capital da outra, sem controlá-la. Artigo 1100. É de simples participação a sociedade de cujo capital outra sociedade possua, menos de 10% do capital com direito de voto. Artigo 1101. Salvo disposição especial de lei, a sociedade não pode participar de outra que seja sua sócia, por montante superior, segundo o balanço ou das próprias reservas, excluída a reserva legal. Parágrafo único. Aprovado o balanço em que se verifique ter sido excedido esse limite, a sociedade não poderá exercer o direito de voto correspondente às ações ou cotas em excesso,
as quais devem ser alienadas nos 180 dias seguintes àquela aprovação. Capítulo 9 da liquidação da sociedade. Artigo 1102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante, na forma do disposto neste livro, procede-se à liquidação, de conformidade com os preceitos deste capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução. Parágrafo único. O liquidante, que não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções averbada a sua nomeação no registro próprio. Artigo 1103. Constituem deveres do liquidante. Inciso 1. Averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de dissolução da sociedade. Inciso 2. Arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam. Inciso 3. Proceder nos 15 dias seguintes ao da sua investidura, e com a assistência, sempre que possível, dos administradores, a elaboração do inventário e do balanço geral do ativo e do passivo. Inciso 4. Ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas. Inciso 5. Exigir dos cotistas, quando insuficiente o ativo, a solução do passivo, a integralização de suas cotas e, se for o caso, as quantias necessárias, nos limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se entre os sócios solventes e na mesma proporção, o devido pelo insolvente. Inciso 6. Convocar Assembleia dos Cotistas, cada 6 meses, para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação, prestando conta dos atos praticados durante o semestre, ou sempre que necessário. Inciso 7. Confessar a falência da sociedade e pedir concordata, de acordo com as formalidades prescritas para o tipo de sociedade liquidanda. Inciso 8. Fim da liquidação. Apresentar aos sócios o relatório da liquidação e as suas contas finais. Inciso 9. Averbar a ata da reunião ou da assembleia ou o instrumento firmado pelos sócios que considerar encerrada a liquidação. Parágrafo único. Em todos os atos, documentos ou publicações, o liquidante empregará a firma ou denominação social, sempre seguida da cláusula em liquidação, e de sua assinatura individual, com a declaração de sua qualidade. Artigo 1104. As obrigações e a responsabilidade do liquidante regem-se pelos preceitos peculiares às dos administradores da sociedade liquidanda. Artigo 1105. Compete ao liquidante representar a sociedade e praticar todos os atos necessários à sua liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e dar quitação. Parágrafo único. Sem estar expressamente autorizado pelo contrato social ou pelo voto da maioria dos sócios, não pode o liquidante gravar de ônus reais os móveis e imóveis, contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis ao pagamento de obrigações inadiáveis, nem prosseguir, embora para facilitar a liquidação, na atividade social. Artigo 1106. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente, sem distinção entre vencidas e vincendas, mas em relação a estas com desconto. Parágrafo único. Se o ativo for superior ao passivo, pode o liquidante, sob sua responsabilidade pessoal, pagar integralmente as dívidas vencidas.
Artigo 1107. Os sócios podem resolver por maioria de votos antes de ultimada a liquidação, mas depois de pago os credores, que o liquidante faça rateios por antecipação da partilha, à medida em que apurem os haveres sociais.